Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, entre julgamentos, Jesus passou-lhes mais alguns perrengues, né? Entre as pessoas que estavam ali, então começou a haver divisão do povo por causa de Jesus. Uns diziam que ele era o Messias, outros diziam que ele era profeta, outros ainda achavam que ele era simplesmente um blefador, né? E assim foi passando o tempo. Mas, na verdade, aquelas pessoas queriam realmente era matá-lo, queria tirá-lo da sociedade, porque ele ensinava coisas de Deus. Alguns percebiam que o jeito que ele falava não era deste mundo, mas mesmo assim, outros se deixavam negar por isso, se deixavam dominar pelo ódio, pela inveja, pela falta de amor. E assim foi até o julgamento, até o dia de sua morte. Alguns até diziam, né? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. Ou seja, julgando saber mais do que Deus, julgando saber mais do que aquele que o enviou para nos salvar. Então, que antes de julgarmos alguém, devemos procurar saber a verdade, devemos amar de verdade, devemos conhecê-lo de verdade. Quando nós não conhecemos aquela pessoa, quando nós não entendemos, quando nós não aproximamos mais, quando nós não o ouvimos, não conhecemos, não podemos confiar, nós não podemos respeitar. Então, antes de julgar, nós temos que ter essa proximidade, este amor para saber julgar, para não julgar de forma errada, assim como Jesus foi. E assim será nós uns com os outros.
Não devemos julgar pelaquilo que dizem, pelaquilo que você vê de longe, mas você precisa conhecê-lo realmente para poder tomar uma decisão. Palavra de vida eterna para a nossa salvação.